Agora, em uma conversa passo a passo com vocês, apenas para abrir um pouco, porque é que os senhores têm a intenção de fazer isso e fazer isso ao longo do tempo. Você pode ver que tudo isso é para um único propósito: anunciar a gloriosa vinda do Messias, que isso não pode se perder de vista. Este é o tema central: anunciar a gloriosa vinda do Messias. E ao anunciar isso, você pode ver que ele vem muito corretamente, diretamente nas nações. Enquanto ele anuncia isso, ele também está enfatizando lá dentro, ele está enfatizando para esta geração que eles têm que estar cientes neste tempo de que esta gloriosa vinda de Cristo, a gloriosa vinda do Messias que nós estamos anunciando, vai acontecer na sua iminência, significando vai acontecer inesperadamente. Quando o mundo inteiro não está esperando que ele venha, então ele vai chocá-los, ele vai surpreendê-los. Ele virá e levará a igreja. Estas são os aspectos-chave desta missão que se levantaram claramente, que ninguém pode se dar ao luxo de entender errado ou entender mal, que o Senhor está fazendo todas estas visitações que você vê em Camarões, Fiji, Quênia e muitas outras nações. Os ouvidos surdos que vocês viram abrir em Madrid ao vivo em câmeras assim. Olhos cegos abrindo tudo isso, todas estas coisas, os tumores que desapareceram em Barcelona, ouvidos surdos abriram, todas estas coisas que ele faz, estas visitações, que ele tem trazido à frente nesta missão. Novamente, como eu disse, o propósito é fazer o anúncio da gloriosa vinda do Messias e deixar claro que o céu testificou que este anúncio está vindo diretamente do trono de Deus ele mesmo. O propósito é anunciar a gloriosa vinda do Messias para esta geração. E você pode ver que ele traz estas visitações para que possa fazer com que esta geração saiba que dentro do anúncio da gloriosa vinda do Messias há uma instrução muito importante, mensagem que não pode ser confundida nem perdida. É que esta vinda do Messias virá repentinamente na sua iminência, significando dia e hora não são conhecidos. Como você pode ver no livro de Tito, capítulo 2, nós vamos ler aqui. Eu vou ler o livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Ele diz, ele está falando a respeito da graça, mas no 3 ele fala: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E ele não menciona o dia, os sinais ou o que quer que seja a respeito deste aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E é aí quando ele vem nos céus, acima da terra, para levar a igreja. Nós sabemos que a segunda vinda do Messias é em duas formas. A primeira, ele vem no céu para levar a igreja. Chama-se o arrebatamento da igreja. É isso que o Senhor está anunciando aos quatro cantos da terra, navegando seus servos à direita e à esquerda, através das nações, dos continentes, através dos oceanos. Para anunciar que o Messias, o Criador do universo, está vindo. O seu Deus, seu Salvador, está vindo. Mas o dia quando ele vem não é conhecido. Ninguém conhece este dia. A respeito deste dia, homem nenhum sabe. Ninguém sabe este dia. Então ele está anunciando para as nações que o Messias está vindo, mas ele também está dizendo, cuidado, ele está vindo em segredo.
na sua iminência, inesperadamente, quando aquele dia e hora não são conhecidos, quando o mundo estiver ocupado com futebol, Olimpíadas, ocupados com todas as outras coisas que você vê que está envolvendo toda a Terra, ocupados com Gay Pride, orgulho gay, estas coisas que eles estão fazendo, então repentinamente ele leva a igreja. E há uma instrução que está atrelado a isso. Mateus 25:13, ele diz, quando ele está falando sobre as virgens sábias e as virgens tolas, essencialmente falando da vinda do Messias que nós estamos anunciando agora. Ele diz, portanto vigie. Portanto vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, é isso o que está se elevando e está enfatizado neste anúncio do glorioso retorno, a vinda do Messias. E você vê também em Lucas capítulo 12, Lucas 12, se você ver a partir do 37 ao 40, tudo isso é muito útil. Lucas capítulo 12, ele diz que a vigilância é o título aqui. Do 35 ele diz, estejam prontos para servir, conservem as suas lâmpadas acesas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então ele diz, bem-aventurados, será muito bom, será uma bênção, felizes os servos, cujos servos o Senhor os encontrar vigiando e esperando ele voltar. Então, este dia e hora não conhecidos é para instruir a sua espera aqui. A forma como você espera, como você vigia, a vigilância. E ele diz, eu vou ler o versículo 37. Até o 40. 37 ele diz o seguinte, povo abençoado. Ele cujo mestre, o Senhor, os encontrar vigiando quando ele vier. Em verdade, eu lhes digo, ele se vestirá para servir e fará com que eles se reclinem à mesa na ceia das bodas do Cordeiro e ele virá servi-los. Então ele está dizendo que haverá uma bênção, uma recompensa para aqueles que esperam pelo Messias, para aqueles que entenderam que a gloriosa vinda do Messias está sendo anunciada, agora está mais próxima, e então será repentina. Então eles esperam por eles estão vigiando. Esta é a instrução que está vindo das visitações, as constantes conversas que o Senhor está tendo comigo, e eu estou transmitindo para vocês através do portal desta rádio. Esta é a instrução fundamental, enquanto o Senhor fala de visitações, os aleijados andando e as mensagens das visões do Senhor, da vinda do Messias, para que quando você ouvir isso, você comece a entender que está sendo anunciado o glorioso retorno do Messias no céu, para levar a igreja gloriosa, a igreja santa. Mas esta vinda é em segredo, é como uma armadilha, é na sua iminência, inesperadamente. Então nós temos que esperar por ele. E você vê também no livro de Mateus, se você abrir comigo em Mateus 24, ele diz o seguinte no 36. Eu vou ler o 42. Mateus capítulo 24, versículo 42, ele diz o seguinte. Ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele agora ele está atrelando o Senhor até você. Ele é o seu Senhor. Espere por ele. Ele está unindo o Senhor a você. Ele está dizendo que você pertence ao Senhor. Portanto, se você pertence a ele, então, portanto, vigie. Você vê a instrução das visitações que eu venho para anunciar, que eu vim para anunciar em Amsterdã, começando amanhã. A instrução é que, portanto, vigiem. Quando você ouve a palavra portanto,
Portanto, na verdade, te conecta com as escrituras anteriores. Quando você ouve, portanto, isto fala, portanto, é por uma razão. Portanto, significando, por causa do que eu disse acima, portanto, por causa disso, vigia, porque você não sabe em que dia virá o seu Senhor, o seu Salvador. Que dia ele virá? Mas quando você vê que o Senhor estava falando antes disso, se você vê, que ele está se referindo usando essa palavra, portanto, ele está falando do tempo difícil que virá na terra. Um tempo muito, muito difícil que sobrevirá às nações da terra. E que haverá um resgate da igreja. E ele diz, portanto, porque o tempo será tão difícil. Porque ele disse, assim como foi nos dias de Noé, então assim também será na vinda do Messias. Porque nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas estavam casando, dando-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada entenderam do que iria acontecer, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então ele diz, assim também será na vinda do Filho do Homem. E isso é muito sério, povo abençoado. Ele está mencionando a angústia que está vindo sobre a terra. Então ele usa a palavra portanto. Então ele fala, por causa disso, desta angústia, desta tribulação, se você for sábio, portanto, vigia, porque você não sabe em que dia o seu Salvador, o seu Senhor virá. Ele fala, o seu Senhor, ele está personalizando o Senhor com você. É seu Senhor. Então isso é muito sério, você é dele. Você pertence a ele. Então, todas estas visitações e a mensagem que você vê que vem do trono de Deus, que eu estou transmitindo através deste portal do Senhor, a rádio JesusIsLord.info, 105.3 FM, 105.9 FM. Essa é a rádio mais honrada da terra, a voz de Deus. E eu quero enfatizar isto para os âncoras lá, para que eles estejam atentos a isso. Esta é a voz do próprio Deus, o canal do céu, o portal do céu aberto lá. Todas estas visitações que eu anuncio para vocês que estão vindo e acontecem, as curas, os milagres, os sinais, as maravilhas, terremoto 8.8 e tudo. E agora, todas estas coisas eu anuncio lá. E tudo isso aponta para a gloriosa vinda do Messias. Então, está apontando para a iminência da sua vida. Ninguém sabe o dia e a hora, portanto vigiai, porque você não sabe em que dia o seu Senhor virá. Esta é a instrução fundamental. Qualquer que não abraçar isso, não receber isso, será mentiroso, porque isso tem soado de um fim até o outro lado da terra. Você vê em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5 novamente. Por que o Senhor está falando visitações o tempo todo, vindo me glorificar? Por que Ele está vindo me glorificar e me identificar para vocês? Para que vocês possam saber que esses são os mensageiros do céu, santificados pelo céu, autorizados pelo céu, carregam a mensagem do próprio Deus, os amigos de Yahweh. Se você for até eles, vá até eles. E quando você vai até eles, então você vai ouvir a instrução de Yahweh, de que o Messias está vindo no seu glorioso retorno no céu aqui em cima para levar a igreja santa. Portanto, vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora, é a iminência. A iminência da sua vinda. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte. Ele diz, portanto, sejam sóbrios e vigiem. O teu inimigo, o diabo, anda ao redor de vocês como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, a família dos crentes através de todo o mundo, estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. Então ele está dizendo que este alerta, esta vigilância, portanto, vigie.
Este ficar de guarda, essa alerta, estar sempre alerta, de vigiando, então esperando pela vinda dele. Ele está vindo do futuro, talvez no próximo minuto, a partir de agora, em 2 dias, ou 24 horas, 7 horas, ou 1 ano, ou 10 anos, a partir de agora, mas ele está vindo no futuro, mas ele também deve afetar como você vive aqui. Esteja vigiando, porque essa vigilância e preparação envolve e vai determinar como você vive aqui na Terra agora, porque envolve saber que você deve estar alerta, estar de guarda e sóbrio, porque o diabo está andando ao seu redor, tentando devorar a sua eternidade. A intenção dele é te fazer cair. É uma séria instrução que o Senhor está dando nestes anúncios aqui. E você vê a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, ele diz, vamos começar no 1. Ele fala da reunião do arrebatamento. Ele diz agora, irmãos e irmãos, a respeito dos tempos e datas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês sabem muito bem, perfeitamente, que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, significando o dia do Senhor, o juízo de Cristo que vai sobrevir à terra e a ira, e do outro lado, o arrebatamento da igreja. Quando a igreja sai, o dia da ira do Senhor vai acontecer. Vocês lembram que eles gritavam, esconda-nos, esconda-nos, pediam para as montanhas escondê-los, porque a ira do Deus e do Cordeiro estava vindo. E diz que ele virá como ladrão. Quando as pessoas disserem paz e segurança, a destruição repentinamente virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É por isso que ele está nos enviando de nação em nação, para que as pessoas possam se preparar. É por isso que agora nós viemos aqui para servir arcebispa sênior Julia Vaga, arcebispo sênior Nathaniel Banza, Mirel Banza e o povo da Holanda, para que eles possam saber que o anúncio está aqui. E dentro deste anúncio está a iminência. O dia e a hora não são conhecidos, portanto, vigiai, estejam alertas, estejam preparados. Versículo 6 de 1 Tessalonicenses 5, agora o nosso alvo. Versículo 6. No 6 ele diz, portanto, não durmamos como os outros que estão dormindo, mas estejamos acordados, atentos, sóbrios, alertas, vigiando, alerta espiritual, preparação, prontidão, de guarda, em espera, vigiando. Estas são as palavras que ele está exaltando nesta missão, pegando a instrução de todas estas visitações e nestes anúncios que estão vindo direto do trono de Deus, para que ele possa fazer uma intervenção na terra em toda uma geração que foi para o samba e tomaram outro caminho. Eles se afastaram, se apartaram, se desviaram do Senhor e agora estão no samba, como se eles não estivessem cientes do dia que o Messias vem. Então você vê muito claramente que quando o Senhor fala de vir para me glorificar, vindo para nos glorificar, a nuvem de Deus vindo para nos glorificar, os 2 profetas de Yahweh que foram duplicados diante dos olhos das câmeras dessa geração, ele diz que o terremoto que seria 8.8 e foi 8.8, a palavra que ele me transfigurou antes, Helsinki, Kakamega, no Quênia, e todo lugar assim. Aqueles que chamaram a nuvem de Deus e Deus Pai desceu na sua própria nuvem, eles chamaram Yahweh para vir e Yahweh veio até eles e ele de fato me envolveu. Então ele diz que todas estas visitações que estamos anunciando 24 horas por dia, 7 dias por semana, neste portal, neste canal, nesta rádio, eles têm um único propósito: anunciar a gloriosa vinda do Messias. E número 2, a gloriar para vocês que esta gloriosa vinda na sua iminência. O dia e a hora não são conhecidos, será inesperadamente e ele vai levar a igreja. Portanto, por causa disso, a instrução-chave é vigia, vigilância. Esteja alerta, alerta espiritual. Esteja pronto, prontidão. Esteja preparado, preparação. Esteja de guarda o tempo
todo, vigiando o tempo todo. Esteja em expectativa, aguardando o tempo todo, em grande expectativa o tempo todo. Mantenha a vigilância, esteja acordado, não durma, esteja sóbrio, não embriagado, esteja consciente, viva sua vida em consciência do retorno dele, esteja ciente, esteja de guarda contra a tentação, como nós vimos em 1 Pedro. Esteja de guarda contra os planos do inimigo. Esteja de guarda contra as armadilhas de Satanás enquanto vocês aguardam esse dia. Espiritualmente alerta. Constantemente ciente da sua fraqueza, onde o seu coração, a sua mente está fraca, para que você possa preservar o seu coração e a sua mente. Esteja de guarda. Proteja o seu coração, proteja a sua mente, portanto, dos falsos ensinamentos também, das falsas profecias também, das falsas doutrinas também, dos falsos evangelhos também, dos falsos apóstolos, falsos profetas. Isso é todo um comboio, todo um jogo, toda a mesma coisa. É completo. Não é apenas esperar por ele, mas vai envolver como você vive a sua vida na terra, aqui, agora. Esteja de guarda. Em outras palavras, ele está dizendo, estas visitações que o Senhor está fazendo, usando para fazer o glorioso anúncio do glorioso aparecimento, o glorioso retorno do Messias, ele diz, essas visitações também estão direcionadas em direção para como você deve viver uma vida fiel aqui, para que quando você ouve esse anúncio, recebe Jesus, e você é fiel a ele até nessa terra enquanto você está aqui até ele vir. E ele diz que isso envolve tomar cuidado extremo de como você vive na terra hoje, em grande expectativa, em grande aguardo, em grande espera pelo glorioso retorno do Messias. Portanto, ele está te dizendo que o propósito é te manter vigiando. Você tem que manter vigilância. Por quê? Porque Jesus está vindo. Os tempos terríveis estão vindo depois que ele leva a igreja. E a palavra-chave é vigie. A palavra-chave são o ladrão vem à noite. Ele vem como ladrão à noite. Vigia, como uma armadilha. Esteja vigiando. Portanto, vigiai. Esteja de guarda, vigilância, alerta, prontidão, preparação. Na incerteza da vinda dele, então, o tempo todo aguardando. Não tem certeza do tempo, então você está aguardando, vigiando. O tempo inesperado, iminência, urgência, vigília noturna. Ele vem à noite. Uma chegada inesperada. Repentinamente o ladrão vem e ele vem como ladrão. Inesperadamente, repentinamente. Falta de preparação, destruição vai acontecer. Isto é sério, povo abençoado. No livro de Provérbios, capítulo 6. No livro de Provérbios, capítulo 6, povo abençoado. Provérbios 6, versículos do 6 ao 8, ele diz o seguinte. Provérbios capítulo 6, do 6 ao 8. Ele diz o seguinte. Ele diz: observe a formiga, os pequenos insetos que você vê na terra. Observe a formiga. Ó preguiçoso, reflita nos caminhos das formigas e você já sabe, em outras palavras, o Senhor está dizendo que você, nessa geração, você deve se humilhar, você tem que se ajoelhar e viver na vida vai lá examinar como que as formigas vivem, pega um microscópio e examine pega uma lente de aumento e observe a vida de uma formiga e seja sábio você. Portanto, ele diz, vá até a formiga,
ó preguiçoso, e considere os caminhos e seja sábio. Pegue alguma sabedoria das formigas. Essa geração de orgulho gay, de homossexualismo, geração de providência, geração de prosperidade, até mesmo na igreja, no púlpito, os pregadores. Ele está tão irado que ele fala, por que você não vai até a formiga e aprenda alguma coisa e considere, então, aprenda alguma sabedoria. No 7 ele diz, ela não tem um chefe, a formiga não tem ninguém mandando nela, nem supervisor, nem governante sobre ela. Ainda assim, ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Ou seja, se você viva agora na perspectiva daquilo que ainda está vindo no futuro. Viva a sua vida agora em consideração naquilo que está vindo. Portanto, porque esta geração, ela não é sábia. Então ele diz para esta geração de inteligência artificial, será que você pode parar com seus computadores, a inteligência artificial, GAP, GPT, e começar a aprender com isso? Será que você pode se ajoelhar, olhar para o chão, e então você vai olhar, acha um chão onde tenha formigas? Não na cidade onde não tem formigas. Ajoelhe-se lá e receba uma lição das formigas para que você seja sábio, porque você vê que quando toda uma geração é tola, não é sábia. E considere os caminhos da formiga e seja sábio. Ela não tem um chefe, ela não tem supervisor nem governante, entretanto ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Quando tem abundância, ela junta porque ela sabe que escassez está vindo, privação está vindo, destruição está vindo, morte está vindo. Ela vive a sua vida agora na perspectiva do futuro. Mas esta geração em Amsterdã, ela vive como se não houvesse mortalidade, não houvesse perigo no futuro. Estão vivendo aqui e agora, até mesmo na igreja. E ele diz no versículo 9, até quando você vai ficar deitado lá, ó preguiçoso? Quando você se levantará do seu sono? Olha este tipo de repreensão. Qual é a mensagem que o Senhor está falando para as nações quando Ele está dizendo visitação está vindo, quando Ele está nos dando mensagens do trono de Deus, as visões de Deus, e nós anunciamos globalmente que o Messias está vindo. O Messias está vindo. Messias está vindo. Ele está falando do glorioso retorno de Cristo, do Messias, e a iminência da vinda dele. Dia e hora não são conhecidos. Portanto, vigiai, vigilância, alerta, urgência, imediatez, inesperadamente, de guarda, preparação, incerteza da hora, da instabilidade do tempo. E ele diz no versículo 7, não é para você saber a hora que Deus determinou pela sua própria autoridade. Vigília noturna, enxergando longe, vigilância. O Senhor está falando com as nações. O Senhor está dizendo que esta geração tem vivido como se não houvesse amanhã, como se eles fossem durar para sempre. É isso que ele está ressaltando e levantando aqui. Ele dá o exemplo em Mateus 25, do 1 ao 13, das virgens sábias e as tolas. Quando ele vem como ladrão, pá! As virgens tolas são trancadas para fora. Em Lucas 14, 28, ele diz o seguinte. Antes de fazermos um pequeno intervalo, eu vou voltar. Lucas 14, versículo 28. O Senhor diz o seguinte. Ele diz: suponha que um de vocês quer construir uma torre. Acaso primeiro você não se assenta e calcula o preço para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la? Porque se você lançar o alicerce e não puder terminá-lo, será vergonha.
falta de preparação por essa geração. Começando essa jornada, vai acabar desta forma. Provérbios 24, enquanto eu termino o primeiro segmento. O livro de Provérbios, capítulo 24, aleluia. Ele diz, a partir do 30 até o 34. Provérbios, capítulo 24. Ele diz, do 30 ao 34, ele diz o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem que não tem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas. E o muro de pedra estava em ruínas, ninguém estava cuidando. Observei aquilo e fiquei pensando e aprendi uma lição daquilo que eu vi. Uma pequena ovelha, um pequeno sono, dormir um pouco, cochilar um momento, cruzar os braços para descansar um pouco, e a pobreza virá sobre você como um ladrão, e a sua miséria e escassez virá como um homem armado. Novamente, eu estou simplesmente lendo isso para alertar vocês dos perigos de você estar vivendo uma vida não se preparando, não planejando o futuro. Perigo e destruição está vindo repentinamente sobre você. Perigo e destruição está vindo. É isso que ele está dizendo aqui. Simplesmente vivendo a sua vida assim, como agora perigo e destruição está vindo. Lucas 12. Em Lucas 12, ele fala do homem rico, do tolo rico. Lucas capítulo 12, do 16 ao 21. Ele diz o seguinte: o homem rico, tolo, o rico tolo. Novamente Lucas 12, versículo 16 até o 21. Novamente Lucas capítulo 12. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu uma colheita abundante. Então ele pensou consigo mesmo: o que farei? Não tenho onde armazenar minha colheita, minhas riquezas, a minha colheita. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e os meus bens, os meus grãos e a minha colheita. A minha grande e abundante colheita. Então direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenada para muitos anos. Deve ter, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou para você mesmo? É assim o que acontece com quem guarda para si riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Rico para a eternidade, rico para com Deus. Rico no que diz respeito a Deus. Novamente o Senhor falando de sabedoria, diligência, previsão do futuro. Então ele traz as visitações e ele nos envia de nação em nação. Essa é a mensagem que ele está trazendo para vocês. Vigilância. Viva a sua vida dentro do contexto, dentro da perspectiva da vinda do Messias. Viva aqui agora. E faça referência à vinda do Messias enquanto você vive aqui. Portanto, vigiai, esteja alerta, prontidão, preparação, vigilância, urgência.
O rei está vindo. Não apenas viva, como alguém que não considera que o rei está vindo. Essa é a advertência que o Senhor está ressaltando e levantando aqui. Eu vou fazer um pequeno intervalo para o pastor Vitor abrir os telefones por 5 minutos, porque eu acho que será um tempo curto. Eu tenho uma grande conferência amanhã, então de 5 a 10 minutos para as pessoas circularem. Então eu voltarei através deste portal do Senhor, vindo direto de Amsterdã aqui na Holanda. Nesta hora, onde o horário agora é 1h35 da manhã, o Messias está vindo. Esteja pronto, esteja em vigilância, estejam prontos, povo abençoado, vigilantes, em expectativa, em prontidão, preparação, urgência, vigiar, esteja de guarda. O rei está vindo. Vigilância, alerta espiritual, prontidão, preparação, de guarda, vigiando, em expectativa, grande expectativa, acordados, não durma, ciente, consciente da vinda dele. O Messias está vindo.